Muito bom dia a todos. Muito bom dia, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos mantenha em sua paz sempre. Sem sombra de dúvidas, o momento atual é desafiador, em todos os sentidos. Observamos o mundo agitado, os valores morais, muitas vezes esquecido ou deixado de lado. Disputas em nível familiar, em nível de nações. Mas, em meio a esses mares bravios, nunca poderemos esquecer que no leme dessa grande embarcação está Jesus. E na terra, numa humanidade encarnada que ultrapassa 8 bilhões de almas, naturalmente, no mundo de provas e de expiações, esse montante, cada um pensando de uma forma, cada um com uma visão da vida e das coisas, cada um defendendo ainda o seu lado, não libertando-se das amarras do egoísmo, haveria de termos conflitos. Diretamente no âmbito familiar, no núcleo família, célula máter dessa humanidade falada. Dia chegará que, como Jesus, amaremos a todos indistintamente, mas trazendo para o nosso entendimento, para o nosso mundo, para a nossa reflexão do dia, como estamos em termos desse sentimento amar em relação àqueles que conosco convivem. Já que trataremos dos desafios da convivência, fácil parecerá pensarmos naqueles que, de alguma forma ou de outra, passam pela nossa vida, pela nossa existência, mas não estão a todo instante conosco. Não estão diretamente ligados ao nosso coração, às responsabilidades do dia. Porque naturalmente poderemos falar, eu gosto dessa pessoa, eu me dou bem com essa, com aquela, mas quanto tempo temos ao seu lado? Conhecemos de conhecer, de trocar algumas frases, algumas palavras, mas e nesse sentido mais próximo, nessa ligação mais restrita, mais direta, aqueles corações que se aproximam da nossa alma, de nós, que sem sabermos o porquê, estão conosco vinculados. E que nós gostaríamos tanto de ter esse amor, esse valor, esse carinho, esse respeito, essa vontade de estar ao lado, mas como é difícil. Prefiro muitas vezes estar com meu amigo, brazonamos, falamos, mas quando estamos também com esse amigo, por mais tempo, trocando mais ideias, vamos perceber que há também dificuldades naturais. Cada um é um, com os seus valores, com as suas construções, com os seus méritos, com os seus deméritos.
faltando, no entanto, que essa maior proximidade para talvez percebermos que cada um tem o seu ponto de vista e como é difícil compreender e respeitar o ponto de vista alheio se não tivermos a visão do Espírito. E ficamos imaginando Jesus, governador espiritual do nosso planeta, da nossa terra, amando a todos, a ponto de, no madeiro infame, pedir ao Pai: perdoa-os, não sabem o que fazem. É um nível de entendimento do outro, de percepção do outro, que faz com que qualquer outra dificuldade seja de menor importância. E quando começamos a tecer esses comentários de forma serena, tranquila, para irmos aquecendo a mente e o coração, começamos naturalmente a nos recordar daqueles que são os custosos na nossa existência. Aqueles que custam para nós estarmos ao seu lado. Quanto é a cota de paciência que eu tenho que ter? Quantas vezes tenho que me calar? Quantas explosões surdas para que eu não extravase isso, gerando mal maior? Ou quantas vezes já extravasei? Quantas brigas, quantas discussões, de tal modo que é bom estarmos até distanciados. Não quero vê-lo na frente, porque quando estamos próximos, as coisas se complicam. E naturalmente, diz o Espírito Amigo em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o próprio coração bate diferente diante de um inimigo quando o comparamos a um amigo, alguém que queremos bem. Alguém que nos traiu a confiança, que nos prejudica, que nos prejudicou. Não temos facilidade de convivência. O coração bate diferente, a vibração é outra. Mas e quando essa pessoa cujo coração nos vibra diferente é um filho? É um pai? É a minha mãe? É o meu irmão? E o coração bate diferente, e temos dificuldades, e às vezes, sem compreendermos o porquê, temos dificuldades de simplesmente convivermos sob o mesmo teto, sobre o estarmos próximos. Temos dificuldades. Temos 3 filhos. Falamos que amamos todos, mas esse daqui em especial, como me dá problemas, como me traz dificuldades, como é problemático, eu quero distância e aí eu entro em conflito, porque eu não queria sentir isso. Mas sinto. Tenho dificuldade de conviver com esse, de aceitar as ideias que ele possui, das escolhas que fez. Quero mais é que case logo para sair de casa. Ou quero mais é casar para não aguentar mais essa família. Muitos dizem. E diante dos ensinamentos de Jesus, como nos sentimos mal sobre isso e como não teríamos respostas para tudo isso se não compreendêssemos o ser espiritual, as vidas sucessivas, a justiça da reencarnação. Em O Livro dos Espíritos, temos as antipatias e simpatias, mostrando que, com alguns espíritos, como um ímã nos atrai, o convívio é fraterno, nos sentimos bem, temos conquistas muito parecidas em termos de valores. Agora, no entanto, com outros, muita dificuldade. Queríamos amar, ou amamos, mas a pessoa se revela de outra forma. E será que,
embora, como fiz a introdução, são dias desafiadores, os atuais, somente nos dias atuais tivemos isso? Será que essa dificuldade somente sente aqueles que conhecemos a doutrina espírita nos tempos atuais? Para tanto pedimos socorro. E através das mãos iluminadas de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos traz um relato dos tempos apostólicos, no seu capítulo 15, onde Joana de Cusa, esposa do intendente Cusa, intendente de Antipas, ela, que era uma das mais fiéis seguidoras de Jesus às margens do Tiberíades, do lago de Genezaré, ela trazia dificuldades incríveis de convivência com seu esposo. E parece que quando não conhecemos a verdade, ainda procuramos nos defender no homem velho. Ele é assim, eu também vou ser assim. Ele não quer falar, eu também não falo. Ele bate, eu grito. Pago na mesma moeda. Dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para dela não sair. Sou muito bom, mas não mexe comigo. Mas quando ouvimos o Evangelho, quando conhecemos a Jesus, não queremos aquele tipo de relacionamento, aquele tipo de convivência. Queremos amar e sermos amados. E Jesus vem ensinar, o importante é amar. Francisco de Assis, quase 13 séculos depois, no seu hino, tem a oportunidade de falar que eu procure mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque o amar está na nossa mão. Ser amado, como exigir que o outro nos ame, como exigir que o outro pense da mesma forma como nós pensamos, como exigir que o outro faça aquilo que desejamos que ele faça. É difícil, não está na nossa mão. E Joana, ouvindo a Jesus, percebeu que dentro do lar ela tinha dificuldade, então, com seu esposo, que vivia de aparências, que não tinha consolidado uma fé, que era truculento, ainda mais numa sociedade machista à época, onde a mulher não tinha esse trato fraterno. E ela vai a Jesus à procura de um diálogo fraterno na casa de Simão Pedro. E lá ela abre o coração. Uma mulher afetuosa, amorosa, mas que não tinha a recíproca do esposo. Pensou em largar tudo, abandonar tudo, impor as suas convicções à força. Vou impor, para que ele haja dessa forma, siga dessa forma, faça desse jeito. Ao que Jesus responde: imagine se Deus impusesse sobre nós as suas verdades. Ele não impõe. Ele permite que façamos as nossas construções, as nossas experiências. E ele orienta a Joana, e vou seguir o livro para ipsis literis, termos o conteúdo. Não te acharias ligada a ele, Joana, se não houvesse para isso razão justa. Meus amigos, nós estamos atraídos, Allan Kardec dizia, por uma força do magnetismo que nós ainda não imaginamos como. Há uma razão justa para estarmos onde nos encontramos, com a família que nós estamos. No ambiente
que nos localizamos. E isso surge não en passant no estalar de dedos, mas no mundo espiritual, antes da presente existência, de acordo com aquilo que tínhamos necessidades. Fizemos o estudo detalhado do nosso passado, com quem convivemos, as nossas quedas, as nossas construções, o que precisávamos melhorar, corrigir, mudar, qual o sentimento que precisamos iluminar. E essa falta de iluminação, quantas lágrimas e dores nos tem provocado ao longo do tempo. E aí vamos percebendo que, pela minha postura, por exemplo, exigente demais, eu feri corações. Eu passei por cima deste, daquele. Eu induzi esse ou aquele a tomadas de decisões tristes, movimentado por determinados tormentos do poder, da posse, do prestígio, do prazer, diante de determinadas paixões intensas. Caí de forma desastrosa, levei comigo outros. No mundo espiritual, diante, se pudermos fazer essa analogia, um espelho. Percebemos essas vibrações que estão nos prejudicando. E nos propomos a uma nova existência, trabalhar determinado sentimento. Isso é fundamental, sabemos, para levarmos a nossa existência aqui na Terra. Ninguém chega aqui ao acaso de paraquedas sem um motivo justo para ser, sem algo a fazer em termos espirituais. E poderemos perceber isso diante das nossas necessidades. Quais são essas necessidades? Onde eu mais tenho caído? Porque a evolução não dá saltos. Eu não mudo completamente de uma existência para outra. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala dos traços que trazemos. São os nossos pontos vulneráveis. E aí, diante daqueles que comigo conviveram, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nos fala isso, são, via de regra, os mesmos os espíritos que renascem na mesma família, que já tiveram ligação. Nós nos propomos ao retorno para fazer diferente. E no momento sociopolítico, econômico, cultural que precisávamos, retornamos dentro de um ambiente favorável para movimentarmos esse sentir. Sentir. Algumas pessoas falam, eu sou muito racional. Eu sou racional, não tenho nada de sentimento. O verdadeiro indivíduo racional, do ponto de vista do espírito, é aquele que atua na sua razão diante das leis divinas. Esse é racional. Ora, se eu estou nesse contexto de vida, o que a lei de Deus me explica sobre isso? E isso deve alicerçar nossa fé. A fé raciocinada é essa. É aquela que diante de uma dificuldade aciona a lei de Deus. Por quê? E obtém resposta. E aí, nesse contexto eu posso me deparar e falar, essa família que eu cheguei, onde eu cheguei, eu tenho esses cenários. Com esses eu sou indiferente, com esses como eu amo, como eu quero bem, com esses eu tenho dificuldade incrível. Vamos acionar a lei de Deus. Por quê? Qual o trabalho a realizar? Como me relacionar? Nós não evoluímos sem relacionamento. O eremita no deserto, diz o livro dos Espíritos, seria a única condição em que nós realmente estaríamos isolados, sem observar direitos e deveres alheios. Está sozinho, não tem ninguém, mas também não evolui, não avança.
A partir do momento que temos uma pessoa conosco, tenho direitos e deveres. Tenho que compreender o meu papel diante dela e o porquê ela está comigo. E aquilo que me falta nesse relacionamento, e que eu ainda me sinto frágil diante do que tenho que fazer, Deus é tão misericordioso que Ele coloca na família pessoas próximas que podem me ensinar essa virtude, esse valor. De tal modo, quem não terá exemplares vivos na figura de um avô, na figura de uma avó, de um ser ou de outro, que a gente fala o seguinte: nossa, se eu fosse desse jeito, eu não teria problema lá. E eles estão próximos de nós ou passaram pela nossa vida para nos ajudar no caminho. Todos nós podemos conduzir almas e também outras almas nos conduzem a páramos superiores. Nós também somos exemplos, ainda que não queiramos, para outros, estão nos observando. E determinadas atitudes são falas vivas na mente e no espírito do outro. Atos de coragem diante da dor, de esperança num momento angustioso, são falas vivas que estão marcando aqueles que nos observam. E diante dessa pessoa, Jesus então fala: analisa se estás cumprindo a tua vontade ou a vontade de Deus. Muito bem, colocamos esse cenário de determinado conflito, de dificuldade de relacionamento. Qual é a minha vontade? Qual a minha vontade? Eu tenho hora, eu quero jogar tudo para o alto. Jogar tudo para o alto. Chamar todo mundo e colocar umas verdades na face de todos. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu faço tudo sozinha. Ninguém dá uma colher de contribuição. Cada um só pensa em si. Eu tenho vontade de extravasar, de explodir. Será que essa é a vontade de Deus? Qual é a sua vontade? Minha vontade é jogar tudo para o alto. Essa é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Qual é a vontade de Deus? E nós temos o recurso do Evangelho para nos ajudar. Me chama tanta atenção uma obra de André Luiz, quando eles recebem a visita de um espírito superior chamado Asclépios. O benfeitor diz a André Luiz que espírito daquela envergadura só reencarna a cada 500 anos. E diante de perguntas complexas, ele abre um pergaminho do Evangelho e responde numa frase: perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Ele vai abrindo frases. André Luiz fala: nós, da Assembleia, ficamos decepcionados, porque gostaríamos de ouvir aquela fala. E, no entanto, esses espíritos superiores, sinteticamente, trazem o Evangelho. A vontade de Deus é que a gente consiga traduzir o Evangelho de forma viva naquele momento. Só que se não pensarmos nisso e refletirmos isso antes, na hora, o bicho pega, desculpe o termo popular. Porque é o homem velho falando. Então, diante de alguma dificuldade, não passamos pelo filtro da consciência, aquele conteúdo, e o nosso livre-arbítrio age direto. E a gente fala, muitas vezes, depois, 30 segundos. Já contei isso, particularmente. Às vezes a gente fala algo, dá 10, 20 segundos de falar: por que eu falei? Não precisava ter falado dessa forma. Por que redigi esse e-mail? Não precisava ter escrito dessa forma.
Mas não utilizamos o filtro da consciência, onde, de acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrita a lei de Deus. Ainda somos muito intensos na ação. Ainda somos muito acelerados e pouco reflexivos. E por isso que a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, em espírito pede a ele: use água da paz, Chico. Imagine que sua boca esteja cheia de água. E não responda de imediato muitas coisas, porque o coração bate apressado, o sangue sobe. E aí o homem velho vem e pode falar um monte de coisas, e ferir corações, e dificultar aquela problemática, e como pétalas lançadas ao vento, e depois para juntá-las. Importante a gente pensar e analisar o seguinte, intimamente: por que eu estou sentindo isso? Ah, você quer que eu pense isso naquela hora? Temos que refletir. Temos que refletir, somos levados a essa reflexão. Por que estou com raiva dele agora? Em Campinas eu não sei, mas em Jundiaí algumas pessoas ficam com raiva. Aqui não sei. Mas às vezes pisam no nosso pé, no nosso calo, e sobe uma onda de raiva. E é importante, por que eu estou sentindo raiva? E aí vamos trabalhar isso, de acordo com o Evangelho? Eu estou com raiva porque ele me desconsiderou. Por que você está sentindo raiva diante da desconsideração dele? Porque a minha opinião é importante. E por que você está sentindo raiva? Porque ele não considerou a sua opinião. Porque eu sou o melhor. Então você tem orgulho. O seu orgulho está te provocando e nutrindo essa raiva. E ele apenas tocou na sua ferida, a ferida que você veio tratar. E se você não tivesse alguém tocando na sua ferida, dela você não perceberia. Como não percebeu, talvez em inúmeras existências, e tem caído até hoje. Agora, espírito mais consciente, é hora de pensar nisso. Então é o orgulho que está falando alto, cala, espera, entra em prece, não responde. Muitas vezes, igual falei, segundos, a situação muda. Em segundos, a situação se mostra outra. Quantas vezes nós já discutimos e depois fomos perceber que não era nada daquilo que a gente pensou? Fomos tirar satisfação e a pessoa explicou, e a gente falou: nossa, não era aquilo que eu imaginava. Por quê? Porque concluímos precipitadamente. Levamos para o pessoal, o eu, algo que não estava relacionado àquilo. Às vezes na repartição, no trabalho, alguém está dando sorrisinho, olha para nós, o que a gente imagina? Estão falando de mim. As duas lá, deve estar falando, cochichando ali de mim. Ah, mas também quer saber? Eu não falo com elas hoje. E aí se vierem pedir meu favor, me ajuda, eu já me distancio. E talvez ela apenas tivesse olhado para mim. Já passou pela nossa mente elas estarem elogiando a nossa roupa? Estavam falando da nossa roupa, olha como que ela está bonita hoje, como ela está bela, bem aprumada. Não, a gente já leva para o lado pessoal de forma negativa, conclui e quer se afastar. E aí entramos o quê? No que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz como o duelo. Em O Livro dos Espíritos também temos, não o duelo de espadas, de armas, como víamos antes, na França, na Europa, mas o duelo mental. Esses dois que guerreiam, esses dois que disputam, duo bellum, é uma guerra. Mentalmente eu estou em guerra com esse, com aquele, eu não ainda estou em paz. Como conquistar a paz? E aí ficamos imaginando as guerras do mundo e nos esquecemos que a paz tem início em nós.
na nossa intimidade e passa por essa compreensão. Joana de Ângeles, reencarnação de Joana de Cusa, então, recebe de Jesus outra informação importante. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Nós estamos numa construção de sentimentos. Temos que ir transformando esse estado. Como que eu posso mudar a minha visão em relação a esses que eu tenho dificuldade? Como que eu posso mudar essa visão? Olha, muitas vezes a gente olha o outro e classifica. Esse é preguiçoso, esse é folgado, esse é isso, isso é aquilo. E se a gente conseguisse enxergar um outro lado dessa pessoa? Todos temos uma centelha de Deus. Quantas vezes eu consigo enxergar o próximo com os olhos da luz, com os olhos da gratidão, por exemplo? Consigo. Ao invés de classificar o lado ruim dele, olhar o lado bom que ele tenha, os valores que ele tenha. Porque num convívio diário é óbvio que teremos atritos, mas quando ocorrer esse atrito, eu consigo mentalizar em algo, automaticamente, algo bom, que aquele ser traga, que aquele ser traz em si, isso vai me ajudar. Olha, ele está dando essa resposta, ela está agindo assim, mas eu sei o tanto de esforço que ele está fazendo nessa outra área. Como ele já me ajudou, naquele momento que eu estava em dificuldade no hospital, estava ali comigo, me visitou, ficou ali comigo, passou a noite. Então, nesse momento ele está desse jeito, talvez tenha tido algum problema, mas olha esse outro lado, eu tenho que enxergar isso. Esse valor positivo que o outro traz. Nesse instante, pensemos nessa pessoa custosa da nossa vida. Vamos pensar nela? Alguém que a gente tem dificuldade de se relacionar. O compromisso aqui é nosso conosco mesmo. Se alguém não fizer, os bons espíritos estão vendo. Né? Vamos pensar alguém que a gente tenha dificuldade. Se não tivermos dificuldades com ninguém, eu acho que dificilmente a gente estaria na Terra. Né? Alguém que a gente tenha dificuldade. Pense num valor moral já construído dessa pessoa, algo bom que ela tenha. Qual o valor que ela já possui? Qual o sentimento que ela está construindo e que salta aos olhos? Olha, isso daquele. Onde ele já fez uma construção, em que área? Porque há pessoas que já, além desse sentimento, já fizeram construções, por exemplo, no campo da família. É uma pessoa responsável dentro da família. Esse é muito responsável no trabalho. Olha, é uma pessoa que já tem uma construção no trabalho, não tem preguiça, levanta às 5 da manhã, né? Ou levanta tal hora, faz o trabalho dele, tem responsabilidades. É algo que ele está construindo. Pensaram nesse valor? A gente pode e deve usar esse valor no momento de dificuldade. Qual é o meu olhar? Jesus nos olha com os olhos da luz. Ele não olha com o lado da dificuldade que nós enxergamos o outro. Talvez se eu perguntasse para vocês, agora fala um defeito dele, seria mais rápido de achar os defeitos. Os defeitos são passageiros. Concordam? Porque o espírito evolui de forma infinita agora. Somos imortais. E as construções valorosas, essas não passarão. Quando Jesus olhou Saulo, o que ele via? Se nós olhássemos Saulo, o que nós poderíamos enxergar em Saulo? Orgulhoso,
violento ainda. Violento. Que mais? Quantas coisas a gente poderia imaginar de Saulo? Jesus observou o quê? Que espírito fiel. Olha como que ele é fiel àquilo que ele conhece como verdade, que é Moisés. Que esforço, não tem preguiça, que valor ele possui. Quando estiver trabalhando para o Evangelho, ninguém segura. Jesus olha o nosso lado bom, o nosso lado luz, não o nosso lado sombra, porque ele sabe que a sombra, ela vai se dissipar e avançaremos na luz. Esse olhar, que é o olhar que o samaritano teve para o homem caído, o olhar do samaritano, passou o sacerdote, olhou, deu meia volta e seguiu o seu caminho. O levita, a mesma coisa, mas o samaritano olhou diferente. Esse olhar a gente precisa desenvolver. E como é um trabalho de construção, essa dificuldade está trazendo valor para nós. Na continuação do livro, depois desse diálogo fraterno, Joana se sentiu asserenada. Algo, inclusive, resignada. E resignação eu queria puxar aqui. Porque quando a gente pensa em resignação, o que a gente fala? É aceitação, eu aceito. Só que se eu não compreendo, eu vou aceitando até uma hora que não dá mais e eu jogo tudo para o alto. Ah, aceitei demais, chega agora. A gente já ouviu isso. A resignação não, porque ela está diretamente ligada à compreensão da lei de Deus. Então, se eu sou resignado, eu compreendi o porquê eu estou nesse meio. Então, eu tenho vínculo com esses espíritos. O esquecimento do passado como uma bênção chegou para que eu não me perturbasse, talvez diante do que já aconteceu. Mas pelas forças atrativas, esses eu tenho dificuldade, possivelmente porque caímos juntos, eu já posso ter ferido e ele me ferido. E se estou aqui tão próximo, a proposta é amar, é vencer, é superar. Esse filho relapso talvez seja aquele que eu não tenha educado. Essa mulher insegura talvez seja aquela que eu tenha traído. Consoante leis de amor, livro de Emmanuel, através de Chico Xavier, vamos fazendo essa correlação. De tal modo que não importa o que eu fiz, mas o que eu estou sentindo agora, o meu passado no meu presente, de acordo com a minha tendência e tentação, e eu vou tratar de acertar agora. Então ele me impacienta, eu já vou me preparar para conviver com ele, porque ele faz um exercício para me tirar do sério, não é possível. As ideias são tão contrárias, então calma. Deixa eu me asserenar para falar com esse filho. Porque se eu não conversar com esse filho, o pai e a mãe dos filhos dos colegas dele, com ele conversarão. E talvez não conheçam a Jesus. E ele vai se abrir com o pai e com a mãe dos outros, com os amigos, que não conhecem o que eu conheço. Então eu vou respirar, deixa eu ouvir as ideias dele. Nossa, mas são tão desconexas. Vamos colocar Jesus na nossa prática. Os filhos, eles não precisam decorar aquilo que a gente já sabe, em termos de doutrina. Mas eles estão atentos àquilo que a gente fala, àquilo que a gente vive. E em determinados momentos da vida, eles se recordarão. Lembram das cartas vivas do Evangelho que nós podemos ser? Eles se recordarão daqueles momentos. Então eu vou respirar e vou trabalhar isso. Dentro dessa convivência com esse esposo, eu vou respirar. Olha, agora não é o melhor momento para a gente discutir a relação. Quando os dois estão nervosos, boa coisa não vem. São pontos de vista, são brigas. Deixa serenar. Mas não coloque uma pedra no assunto. Porque de tantas pedras acaba-se por formar um muro.
E aí, num determinado momento, a gente vai para o diálogo, vamos conversar. Vamos conversar? Quero entender o porquê que aconteceu isso. Por que a gente está sentindo isso? E nesse diálogo, que abre portas a uma convivência sadia, a gente vai entender que aquilo que eu falo e faço faz mal para o outro. Aquilo que eu faço e falo, no entanto, mas que está ligado à lei de Deus e o outro não gosta, como que ele pode compreender isso? Exemplifiquemos. Talvez eu fale coisas que provocam o outro, e a pessoa não gosta. Por exemplo, eu posso falar desequilibradamente da família do outro, do esposo da esposa, citar coisas familiares que aquilo machuca. Então por que eu vou falar? Qual a minha intenção de falar? O que eu estou sentindo? É um desafio. Mas sua mãe de novo vem aqui, não sei o que lá, o seu pai de novo querendo saber tais coisas, e a gente fala certas coisas, aquele outro coração que está conosco fica chateado, porque é o pai e a mãe dela. Então como eu vou falar? Tudo pode ser dito, como eu falo? Agora tem coisas que a gente não pode abrir mão, são os valores. Olha, eu faço o evangelho no lar toda semana, por que você não gosta daquele momento que eu tenho? Eu não gosto de participar. Tudo bem, então se você não quer participar, é um direito seu. Ok, eu vou continuar fazendo. Continuar fazendo. Porque já vi discussões em torno do evangelho no lar onde eu não queria participar. Então, em última, não participa. Mas eu tenho o direito de fazer. Mas eu estou desgostoso com você porque você não foi tirar a limpo aquela situação. Olha, não vale a pena. Não vale a pena ir atrás disso daqui. Isso aqui está tirando a minha paz. E eu não quero que nada perturbe a minha paz. Então, para mim não faz diferença, por isso que eu não fui atrás. Entendeu por quê? Quantas questões num diálogo se resolve? Um conselho de Jesus para Joana foi que ela passasse a olhar o esposo com sentimento de filho. Olha só. Para o filho, via de regra, a gente dá a segunda chance. Percebe maturidade. Releva determinados pontos, porque sabe que ainda vai ter novas experiências. E Jesus diz para ela, se ele não te compreende hoje, dia compreenderá. Só que esse dia compreenderá, talvez vá saber em qual existência. Vamos pensar isso na nossa relação? Talvez estejamos juntos com o outro para mudar um sentimento. Não dá para, numa pessoa em dificuldades enormes, talvez converter aquilo no amor. Mas em respeito, em amizade, em digno interesse. Na nossa casa espírita, acho que já contei aqui uma vez, uma jovem chorava porque conseguiu abraçar a sua mãe no hospital, horas antes da mãe desencarnar. Ela falou, finalmente eu consegui abraçá-la. Eu não a amo. Eu não beijei. Ela também não. E não falou que me amava. Às portas da desencarnação. Mas nós nos abraçamos. Como eu estou feliz. E a gente fica imaginando, né? A gente pega a nossa mãe ou nosso filho, abraça, tá? A dificuldade, beija, fala que ama. Aqueles dois espíritos, numa vida, conseguiram o quê? Dar o primeiro passo para uma reconciliação. E ela estava super feliz. Qual a construção que esses têm que desenvolver? E vejam como que é individual. E temos que analisar, inclusive, se a nossa ligação com o outro é algo positivo. Eu já vi pessoas que se dão bem de forma, olha, parecem irmãos, só que se dão bem porque ambos são viciados. Se dão tão bem na bebida, são parceiros de bar, se dão tão bem para falar mal da vida alheia. Nossa, eu me dou tão bem com fulano, a gente fica, não sai nada de positivo, mas são espíritos afins, só que não para algo superior. E nós temos corações que nós amamos muito,
Só que o outro ainda está inclinado para aquilo que é negativo. E estamos nesse vínculo próximo, de família. Como nós, diante do conhecimento do Evangelho, temos que nos portar? Porque vejam, o sermão vai afastar se eu começar a querer dar sermão no outro. Não, agora que eu conheço essas coisas, né, superiores, eu vou transformar e vou converter o outro. Não é assim. Então, muitas vezes vai ser aquele trabalho silencioso, onde ele vai continuar fazendo e falando as coisas, mas a gente vai começar a mostrar o quê? Um outro cenário. Já pensou nesse outro cenário? E eu estou junto. Já pensou nesse outro caminho, nesse outro ângulo? Porque Deus não erra. Por que Ele me colocou próximo dessa pessoa? Repito, próximo de mim. Porque há pessoas que querem resgatar quem quer que seja. Eu já vi uma jovem de 20 e poucos anos querer um relacionamento com um senhor de 60 e poucos, na nossa casa, passou por um diálogo certa vez. Num tormento enorme, ele com problemas perturbadores enormes, e ela falava assim, não, mas eu vou resgatar. Eu falei, minha filha, que ilusão. Uma jovem, totalmente desconectada. E às vezes queremos salvar os outros. Se salvar já é tão difícil, entre aspas. Mas esse está próximo de mim. Então eu vou começar a mostrar outros caminhos, porque eu também quero que ele avance. Eu também quero que ele se harmonize. Quantas discussões, dificuldades que a gente aponta para o outro e não se observa como o estopim da crise. Literalmente, eu aponto um dedo, 3 estão apontando para mim. Um aponta para o alto, falando que no fim é Deus que sabe. Né? Mas quando eu aponto para o outro, eu lembro de me analisar. Será que aquilo que está acontecendo não teve a sua origem em mim? Ah, está todo mundo contra a minha pessoa. Espera aí, mas será que você não falou algo, não fez algo? Passa em revista. E tenha coragem de chegar e pedir desculpa. De perdoar. Essas duas palavras, desculpe-me, perdoe-me, faria tanta diferença num ambiente. Não se permitir dormir sem se desculpar. Jesus ainda aconselhou Joana para que ela percebesse algo muito interessante. Ela procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Estamos diante de joias de rara beleza, de rara importância nas nossas vidas. Talvez não tenhamos o valor que esse Espírito tem ao estar no nosso lado. Talvez seja a grande riqueza. Qual o meu olhar para Ele? Como que eu posso desenvolver essa percepção? Eu não posso esperar que a dor venha me modificar. Jesus orientou Joana que quando as construções valorosas não chegam pela nossa iniciativa, às vezes ao preço de uma dor, poderemos despertar. Será que precisaremos passar pela dor? A dor é bênção que o Pai concede aos seus eleitos. Quando não estamos mais com recursos naquela existência e a existência passa a ser ameaçada, podemos ter a dor para nos reconduzir ao eixo. E quando vem a dor, seja em nós ou naquele ente querido, como muitas vezes a nossa percepção muda, o diálogo volta,
estamos sofrendo uma dor, nos tornamos sensíveis àqueles que conosco chegam, mudamos percepções. Não precisamos esperar a chegada da dor para transformar isso. Nesse campo ainda da convivência, percebamos aqueles que se isolam. Às vezes a gente acha, é o jeito dele mesmo, é o jeito dela. Mas às vezes está ali quietinho no quarto, somente no seu celular, nutrindo talvez ideias perturbadoras. Quantos jovens estão ali já num processo de drogadição e os pais nem se deram conta? Porque a juventude hoje não conversa, fica ali alheia com seus amigos virtuais. E trazer ali para junto de si, para a conversa, para o diálogo, como é importante. Já é ultrapassado o almoço do domingo. Eu me recordo, na nossa juventude, na década de 80, 90, como era aquilo construído, né? Todo domingo ali a família se reunida. Mas agora o tempo é outro. Cada um tem o seu tempo, a sua preocupação, a sua necessidade. Um almoça aqui, outro acolá. Mas isso simboliza apenas o quê? Um momento de estarmos juntos, olharmos no olho, trocarmos experiências, conhecermos um pouco a vida do outro, que passou às vezes uma semana e nada falamos. Saímos cedo para o trabalho, voltamos à noite cansado, e a gente está cansado mesmo, o corpo exausto, quer dormir. E não participamos da família, é um momento. Como você está, meu filho, minha filha, minha esposa? Não esqueçamos de falar, eu te amo. Como eu te amo, como você é importante para mim. Uma senhora, para irmos conduzido ao fechamento pelo horário, na nossa casa espírita, o filho passou por um período de drogadição, 15 anos, e ela e o esposo não sabiam o que fazer. Ele começou a sair tarde da noite, cada vez mais tarde, e as brigas, e quanto mais eles falavam contra, mais ele saía, até ela receber a orientação, passou pela casa, fez um diálogo, e foi orientado ao quê? A que falasse, que não desistisse daquele espírito, que não desistisse do filho, que ela falasse para ele o quanto ela ama, quanto ela o ama. E cada vez que ele ia sair de casa, ela falava, meu filho, eu não queria que você fosse, mas já que você vai, se lembre, eu te amo. O pai não falava nada. No outro dia, meu filho, eu te amo. O pai começou a falar, meu filho, eu te amo também. Você é muito importante para a gente. Meu filho, eu te amo. E as saídas, cujo retorno era às 3 da manhã, 4 da manhã, começaram a regredir. 2, 1, meia-noite. Certa vez, 11 horas, eu estou saindo. Meu filho, não esqueça, tem 2 corações aqui que te amam muito, te querem tão bem. Ele saiu e voltou. Mãe, pai, por favor, me interna. Eu quero ser internado, eu não quero ser vicioso. Eu não quero mais esse vício, só que eu não tenho forças. Me interna. E conseguimos a internação dele numa clínica. Passado mais de 6 meses, com todo aquele acompanhamento, ele teve alta. Os pais mudaram de cidade para que o filho mudasse as companhias. Lembrando que, no entanto, um espírito perturbado em qualquer lugar tem as suas atrações, mas naquele caso eles preferiram mudar de cidade. E o filho hoje trabalha, casou-se, não tem mais nenhum contato com a droga, pela força do amor. Então, por mais dificuldades que tenhamos com esse, com aquele, é uma força tão poderosa que faz com que esse espírito fique ligado a nós. Os vínculos não cessam.
E somente teremos essa harmonia dentro do lar quando nós decidirmos por isso. Não esperemos a mudança do outro, daquele, que ele mude, não. Promovamos a nossa mudança íntima, nos alinhando ao Evangelho. Joana de Cusa recebeu a orientação de Jesus: sê fiel, minha filha, volta ao teu lar e sê fiel, sê fiel. Seremos fiéis quando colocarmos em prática aquilo que a gente conhece. Se perdoarmos, estamos sendo fiéis ao Evangelho. Se trabalharmos humildade, estamos sendo fiéis ao Evangelho. Se formos indulgentes, observarmos o bem que atenua o mal, estamos sendo fiéis. Sejamos fiéis. E no final da vida, Joana de Cusa, cujo esposo acabou desencarnando por problemas intensos, ele que perdeu prestígio econômico e político, ela continuou trabalhando, agora como serva das madames da época. Aquela que era a mulher do homem mais importante de Cafarnaum. Agora era uma servidora, cuidava das crianças, humilde. As damas falavam: mas Joana, você vai se rebaixar assim? Isso não é rebaixar-se. Jesus era carpinteiro, educou o filho até o final, e como cristã, certa vez foi surpreendida numa reunião e levada ao circo. E agora, com o filho ao lado, atado, com madeiro seco à sua volta e um carrasco à frente, ela é ameaçada: abjura Jesus, nega o Cristo, senão você vai morrer queimada. Nega o Cristo, e o açoite nas costas do filho. O filho diz: mãe, nega Jesus, a gente vai morrer, nega Jesus. E passa toda essa história na mente de Joana. Todos os sacrifícios, toda a força que ela desenvolveu para trabalhar junto com seu esposo, aquelas crianças, na vida. E quando ele fala de novo: mãe, ela vira e diz: cala-te. Jesus era puro, não merecia nada. Nós temos todo um passado de impureza para sanar, meu filho. Sejamos fiéis. E a labareda crepita porque o fogo alastrou-se. E em meio às chamas, o carrasco diz: foi isso que Jesus te ensinou? Foi isso que o teu mestre ensina? Ser covarde? É isso que ele te ensinou, Joana? Não. Meu mestre me ensinou a mesmo, diante disso tudo, te amar. E naquele instante ela sente uma mão no seu ombro. Era Jesus. Joana, sou eu, não temais. Que esse Jesus, que conhece cada um de nós, que sabe exatamente o que cada um está passando agora, que reconhece os esforços que cada um empreende para essa mudança, que Ele também esteja junto conosco, principalmente nos momentos mais desafiadores. E se nós não conseguirmos identificar ainda o valor do outro, que consigamos trabalhar a compaixão para com o outro. Nos esforçando cada vez mais para que essa centelha de luz nos ilumine por completo, a fim de seguirmos fiéis até o fim. Muita paz a todos, muitas bênçãos. Até a próxima.